Olá a todos, eu sou a professora Nayara, sou nutricionista e atuo na área de alimentação escolar pela Prefeitura Municipal do Recife. Sou especialista em gestão e nutrição e tenho mestrado em saúde única pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou negra, de cor parda, tenho cabelos longos escuros, estou usando óculos, um brinco pequeno azul, tenho lábios grossos, estou usando uma camisa na cor cinza. O nosso slide ele é de fundo branco, com o título em vermelho, o subtítulo em cor verde. Ao lado temos alguns ícones de legumes, de pessoas, contrastando entre o laranja e o verde. E essa aula, ela faz parte do curso de atualização nos programas Sistemas e Ações Estratégicas na área de alimentação e nutrição do SUS. Então, ela compõe o módulo 5 da unidade Conceito, Determinantes e Condicionantes da Situação de Insegurança Alimentar e Nutricional no âmbito nacional e estadual. Então, vamos lá começar. Então, a insegurança alimentar e nutricional, ela se refere a uma condição em que tanto indivíduos como grupos, não têm acesso regular e permanente a alimentos de uma boa qualidade, né, em quantidade suficiente. E isso compromete tanto a saúde como o bem-estar desses indivíduos. Ou seja, o indivíduo ele tem o seu direito cerceado, o indivíduo ou grupo ele tem o seu direito cerceado. E essa situação ela pode resultar de diversos fatores, incluindo pobreza, falta de informação, políticas públicas inadequadas. Então, aqui nesse nosso próximo slide, a gente tem o conceito de segurança alimentar e nutricional, que é justamente a segurança alimentar é compreendida como a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares, promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Então, esse é um conceito que a gente considera um conceito dinâmico, né? Ele está em constante evolução, ele vai refletir as mudanças sociais, as mudanças econômicas, culturais, ambientais, e essa construção permanente desse conceito, a gente vai ver por que isso acontece, né? Os diversos fatores. Então, essa flexibilidade dessa evolução desse conceito de segurança alimentar, ele é muito importante, ele é essencial para enfrentar os desafios atuais e também garantir, lógico, o direito à alimentação adequada, que essa alimentação adequada ela seja respeitada e promovida para todas as pessoas. Então, a evolução contínua desse conceito, ele reflete a complexidade da questão e a necessidade também de um enfoque multidimensional, que considere os diversos fatores que vão influenciar na segurança alimentar em diferentes contextos. Então, a gente aí começa com o primeiro fator, que é a evolução histórica. Então, desde a sua formalização em documentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os Pactos dos Direitos Econômicos e Sociais, universais, culturais, o conceito de segurança alimentar e nutricional, ele vem sendo moldado por contextos históricos esses variados, inclusive. Então, inicialmente, a preocupação estava ligada ao quê? A produzir alimentos, mas ao longo do tempo passou a incorporar também outros aspectos, como o acesso a esses alimentos, a qualidade desses alimentos, os direitos humanos. Então, a evolução histórica ela está super ligada com a evolução desse conceito de segurança alimentar e nutricional. Outro fator importante são as mudanças nas realidades sociais. Então, as condições de vida, as estruturas sociais, elas mudam com o tempo. Então, questões como urbanização, migrações,
alterações no mercado de trabalho, isso aí vai impactar diretamente na forma como a segurança alimentar ela é percebida e ela é vivida por diferentes populações. Então, essas transformações das mudanças de realidade, elas vão exigir adaptações no conceito de segurança alimentar e nutricional para que ela consiga abordar, para que ela consiga contemplar novas realidades enfrentadas pelas comunidades. Outro fator importante é o reconhecimento de novos determinantes. Então, o entendimento de que a segurança alimentar ela não diz respeito apenas à disponibilidade de alimento. Não é apenas o alimento estar disponível, mas os fatores também como acesso econômico, educação da população, saúde, condições ambientais, tudo isso amplia a visão sobre o que significa ter segurança alimentar. Então, esse reconhecimento de determinantes sociais, eles têm levado a um conceito mais abrangente e interconectado. Quanto ao conceito de determinantes, condicionantes, a gente vai ver mais para frente. Intersecção também com direitos humanos. Então, a incorporação da segurança alimentar aos direitos humanos, ela traz a um novo patamar para a sua definição. Então, o direito à alimentação adequada, ele é visto não apenas como uma questão de suprir alimentos, não apenas uma questão de fornecer alimentos, mas também como uma questão de dignidade, de justiça social. E essa perspectiva ela exige tanto que estados como a sociedade civil tenham que trabalhar juntos. Trabalhar juntos com que intuito? Com o intuito de garantir que todos tenham acesso a alimentos de qualidade. Outro fator que também vem trazer aí alterações no conceito são os desafios globais e locais, né? Então, questões como mudanças climáticas, crise econômica, pandemias e conflitos também geopolíticos, eles impactam a segurança alimentar de maneiras diferentes e complexas. Então, esses desafios exigem que o conceito de segurança alimentar e nutricional ele seja constantemente adaptado para que aborde as novas formas de insegurança alimentar que surgem em diferentes contextos. Então, outro fator importante é a participação social. Aliás, participação da sociedade civil. Então, o envolvimento de comunidades, de organizações não governamentais na discussão, na formulação de políticas públicas, políticas de segurança alimentar, elas vão contribuir também para a construção do conceito. A mobilização social é importante demais, a pressão por direitos alimentares também, isso vai ajudar a moldar o entendimento e a implantação da segurança alimentar e nutricional. Outro fator muito importante é a integração de saberes. Então, a pesquisa acadêmica, a experiência prática, o conhecimento tradicional, eles vão interagir na construção do conceito de segurança alimentar. Então, a inclusão de saberes locais, as práticas culturais, tudo isso vai enriquecer as abordagens, as estratégias para promover a segurança alimentar de forma sustentável. Então, a segurança, como eu falei, a segurança alimentar é um conceito dinâmico, ela está em construção permanente e ela vai se adaptar às necessidades e realidades de diferentes sociedades. Então, essa flexibilidade, ela é importante, ela é essencial para enfrentar os desafios atuais. E também garantir, lógico, que o direito à alimentação adequada ele seja respeitado, seja promovido a todos. Então, a evolução contínua do conceito, ela vai refletir essa complexidade das questões, das necessidades aí, com esse enfoque que eu falei, que é um enfoque multidimensional. Então, a segurança alimentar, ela é um tema de grande importância, tanto para a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é a FAO, quanto também para o Brasil, né? E ela reflete aí a intersecção entre os direitos humanos, direito à saúde, desenvolvimento sustentável e as perspectivas públicas, né? E aí a gente vai ver um pouquinho a respeito da perspectiva da FAO. Vamos ver aqui a perspectiva da FAO em relação ao conceito de alimentação, de segurança alimentar e nutricional. Então, a FAO, ela define a segurança alimentar como uma situação em que todas as pessoas, elas vão ter acesso físico, acesso social, acesso econômico a alimentos suficientes,
alimentos seguros e também alimentos nutritivos, para satisfazer a sua necessidade alimentar e as preferências dietéticas. Então, a FAO ela vem com esse conceito amplo. E aí ela tem também as dimensões da segurança alimentar. A abordagem da FAO sobre a segurança alimentar e nutricional, ela vai envolver 4 dimensões: a disponibilidade, o acesso, a utilização e a estabilidade. E quando a gente fala de disponibilidade, a gente está justamente falando da quantidade de alimentos produzidos. Será que essa quantidade de alimentos disponíveis, ela contempla todos? O acesso, quando a gente fala dessa dimensão do acesso, a gente está justamente tratando da capacidade das pessoas de obter alimentos. Então, não basta apenas o alimento estar disponível, as pessoas têm a capacidade de obter esses alimentos, e quando a gente fala da capacidade, a gente está falando justamente dos fatores sociais, dos fatores econômicos que vão influenciar diretamente nesse acesso. A utilização é outra dimensão também contemplada pela FAO, que justamente refere-se ao uso adequado dos alimentos. Considera as práticas de preparo, o estado de saúde também da população. E a 4ª dimensão é a dimensão da estabilidade. Ela relaciona-se justamente à segurança alimentar ao longo do tempo. Então, assegura que as pessoas tenham acesso a alimentos de forma contínua, sem interrupções. Então, o objetivo, a FAO ela também é uma das agências responsáveis pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E um desses objetivos é justamente acabar com a fome, garantir a segurança alimentar e promover a agricultura sustentável. Isso até 2030. Então, a abordagem da FAO ela integra a segurança alimentar e nutricional, com a promoção da agricultura sustentável, por exemplo, o fortalecimento das comunidades rurais. Então, é extremamente importante entender esse contexto. Programas e iniciativas. Então, a FAO ela implementa diversas iniciativas para promover a segurança alimentar e nutricional em todo o mundo, incluindo programas de assistência técnica, incluindo capacitação de apoio a políticas públicas e também com o objetivo justamente de melhorar a produção agrícola e o acesso a esses alimentos. Então, vendo a perspectiva da FAO, vamos ver agora a perspectiva nacional, a perspectiva do Brasil. Então, o Brasil ele tem um marco legal robusto, em relação à segurança alimentar e nutricional, com a criação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que vem aí estabelecer diretrizes para garantir o direito humano à alimentação adequada, e ela reflete justamente a importância da segurança alimentar e nutricional como um direito social, e define a responsabilidade. Essa é a responsabilidade do Estado e ele precisa promover essa segurança alimentar e nutricional. Outro ponto também na perspectiva nacional é o CISAM. O CISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, o CISAM ele foi criado para coordenar as ações de segurança alimentar e nutricional no Brasil. Ele vem integrando aí diferentes esferas do governo, estadual, federal, municipal e a sociedade civil também. E o CISAM ele busca justamente implementar as políticas públicas para garantir o acesso a alimentos, que esses alimentos sejam adequados, que sejam de qualidade. E o Brasil ele vem desenvolvendo programas significativos aí de combate à fome, como, por exemplo, o programa Bolsa Família, que ajuda a garantir a segurança alimentar para as famílias de baixa renda. Outro programa muito importante é o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que assegura a oferta de alimentos saudáveis nas escolas. Outro também ponto importante são os desafios e os avanços que a gente vem enfrentando nos últimos anos. Um desafio impactante que a gente sofreu é justamente pós-pandemia, Então, apesar dos avanços, o Brasil ele vem enfrentando diversos desafios, principalmente em relação à insegurança alimentar, por conta de crises econômicas. Então, pós-pandemia do Covid-19, o Brasil ele voltou a registrar um aumento expressivo do número de pessoas passando fome, infelizmente, E isso exige justamente o quê? Que a gente reavalie as nossas políticas, que a gente fortaleça as políticas de segurança alimentar e nutricional.
E o último ponto é a integração com a sociedade civil. Então, a participação da sociedade civil, ela se faz necessária e ela se dá por meio de movimentos sociais, organizações não governamentais. Então, é fundamental a existência disso para que a formulação, a implementação de políticas de segurança alimentar e nutricional, elas ocorram de forma democrática no Brasil. Então, essa interação, ela ajuda a garantir que as vozes da comunidade, principalmente comunidades vulneráveis, elas sejam ouvidas e que considerem também, né, essas vozes, essas falas nas decisões políticas. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os fatores condicionantes e fatores determinantes de segurança alimentar. E antes de mostrar a vocês o que são fatores condicionantes, o que são fatores determinantes, é importante a gente verificar a diferença, porque muita gente confunde, acha que é a mesma coisa e não é. Fatores condicionantes e determinantes, eles vão sim se referir a diferentes fatores, a diferentes elementos que vão influenciar diretamente na capacidade de uma população de acessar alimentos adequados e nutritivos. Só que fatores condicionantes são aqueles que são aspectos que podem afetar sim a segurança alimentar, mas não de forma direta. Então, eles são responsáveis, mas eles não atuam diretamente. Então, pode criar ali um contexto que facilite ou mesmo dificulte o acesso a alimentos, como, por exemplo, aspectos sociais, aspectos econômicos, infraestrutura, aspectos culturais, aspectos comportamentais, eles vão afetar, mas não de forma direta. Isso são fatores condicionantes. Já os fatores determinantes são aqueles que têm justamente o impacto mais direto, é o impacto mais significativo sobre a segurança alimentar. Então, a gente considera os fatores determinantes causas fundamentais que afetam a disponibilidade do acesso a alimentos. Então, os determinantes de segurança alimentar e nutricional, eles são fatores que influenciam a capacidade de indivíduos ou mesmo de comunidades de acessar o que eu já falei, alimentos nutritivos, alimentos adequados. E aí a gente classifica em várias categorias, que vai refletir justamente a complexidade dos fenômenos da segurança alimentar. Então, aqui no slide está listado alguns desses fatores. A gente tem aí um gráfico mostrando, por exemplo, fatores socioeconômicos. Então, que fatores socioeconômicos são esses? Que a gente já falou que são fatores condicionantes. Então, a renda familiar, por exemplo. Então, a disponibilidade de recursos financeiros é um dos principais determinantes da INSAM, né, da insegurança alimentar e nutricional. Então, famílias com baixa renda, ela vai ter maior dificuldade em ter acesso a alimentos saudáveis. Empregos e condições de trabalho também. Então, com o crescimento exacerbado da informalidade do mercado de trabalho, cada vez mais as pessoas estão migrando para o trabalho informal, há uma falta enorme de empregos estáveis, e, inclusive, também bem remunerados, eles vão contribuir diretamente para a insegurança alimentar. Outro fator é a educação. O nível educacional e a educação nutricional também. Então, o acesso à educação ela vai influenciar na capacidade de fazer escolhas alimentares saudáveis. Quanto mais instruído, quanto mais informação detém aquele indivíduo, mais probabilidade vai ter dele ter conhecimento de nutrição e saúde, dele fazer escolhas mais saudáveis e aí resultar em melhores práticas alimentares. E a falta de informação sobre nutrição, sobre práticas alimentares, elas também podem levar a escolhas inadequadas, tá? Acesso a serviços de saúde. Então, quando a gente fala da disponibilidade e da qualidade dos serviços de saúde, em como eles impactam aí a capacidade da população de lidar com problemas nutricionais, a gente está falando justamente desse acesso a cuidados tanto preventivos como também de tratamento de doenças. E isso é crucial, isso é extremamente importante para a segurança alimentar e nutricional. Outro fator são as condições ambientais e agrícolas, como, por exemplo, produção de alimento. Então, a capacidade de produzir alimentos, seja a nível local, seja a nível nacional, ele vai ser o que a gente chama de determinante-chave. Então, qualidade do solo, clima, tecnologias agrícolas, tudo isso são fatores que vão influenciar na produção agrícola e na qualidade do alimento também.
Mudanças climáticas, então eventos climáticos extremos, como seca, como enchente, eles também vão afetar a produção de alimentos e podem levar a crises alimentares. Políticas públicas. A eficiência e até mesmo a eficácia das políticas e programas voltados para a segurança alimentar, através de subsídios, de distribuição de alimentos, de apoio à agricultura familiar, a influência desses fatores, eles vão a afetar diretamente a insegurança alimentar e nutricional. Então, é importante também que haja um planejamento. O acesso a alimentos, por exemplo, em áreas urbanas, ele pode ser afetado. Ele pode ser afetado por políticas de planejamento que não consideram a necessidade de mercados e serviços alimentares acessíveis. Outros fatores também são os culturais e sociais. Práticas alimentares, como as tradições, as práticas culturais, em relação à alimentação, elas vão influenciar diretamente no que as pessoas consideram adequado ou não. O gênero também, né, a desigualdade de gênero pode impactar a segurança alimentar, porque mulheres frequentemente elas enfrentam barreiras sociais adicionais no acesso a certos recursos, no acesso ao mercado de trabalho, ao emprego, à educação, e isso vai afetar a nutrição dela e da família. Acesso a mercados também, disponibilidade de alimentos. Será que o acesso, a proximidade àquele mercado é adequada? Onde tem alimentos frescos, onde tem alimentos nutritivos, eles estão disponíveis de forma igual? Porque isso afeta de forma direta a segurança alimentar. Então, regiões mais distantes ou com infraestrutura inadequada, pode ter dificuldade em acessar esses alimentos. Preço dos alimentos também é outra coisa que afeta diretamente a segurança alimentar. Essa flutuação de preços de alimentos, ela afeta a acessibilidade, por exemplo, principalmente quando a gente se refere a populações ou a grupos ou a famílias de baixa renda. Saúde e nutrição. O estado de saúde da população, dos indivíduos, ele vai afetar diretamente. Então, a gente vê aí uma crescente no aparecimento, né, de doenças crônicas, de doenças agudas também, e isso vai afetar a capacidade da pessoa, por exemplo, de absorver nutrientes, e influencia a segurança alimentar. Malnutrição pode ser tanto causada por subnutrição, quanto por obesidade. E isso vai refletir, como eu já falei, a complexidade da insegurança alimentar e nutricional. Então, compreender os fatores condicionantes e determinantes de segurança alimentar é fundamental para desenvolver políticas e estratégias eficazes que visem garantir que todas as pessoas tenham acesso a alimentos adequados e nutritivos. Então, a abordagem dos condicionantes e determinantes, ela deve ocorrer de forma holística. Então, ela deve considerar os aspectos sociais, mas também os aspectos econômicos, quanto às políticas e práticas que vão afetar aí a produção e a distribuição de alimentos. Então, para abordar efetivamente a insegurança alimentar e nutricional, é necessário que a gente foque numa dimensão mais multidisciplinar, que vai considerar aí todos os determinantes, vai buscar soluções integradas, vai envolver políticas públicas, vai envolver educação, desenvolvimento comunitário. Então, essa abordagem multidisciplinar, ela é essencial para garantir que todas as pessoas tenham acesso a alimentos adequados, tenham acesso a alimentos nutritivos e promova, assim, tanto o bem-estar como a saúde das populações. Então, a gente já viu aí que segurança alimentar e nutricional é um tema de relevância global, né? E a análise dela vai envolver justamente essa compreensão das condições que afetam o acesso ao alimento adequado e nutritivo, tanto no cenário mundial como no cenário nacional. Então, vamos ver também um panorama sobre a segurança alimentar e nutricional em ambos os contextos. Então, no cenário mundial, a gente vê aí aumento, por exemplo, da insegurança alimentar. Então, de acordo com a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura,
cerca de 828 milhões de pessoas, elas enfrentam fome no mundo atualmente. Então, este número ele tem aumentado devido a crises econômicas, conflitos, guerras, mudanças climáticas e, como eu falei, nos últimos 4 anos, a pandemia do Covid também. Então, a insegurança alimentar ela afeta regiões específicas, com a maioria dos casos concentrados ali na África subsaariana, no sul da Ásia, e a pobreza extrema e a instabilidade política são fatores também que vão contribuir significativamente para a crise aí alimentar dessas regiões. Outro fator também a nível mundial são as mudanças climáticas. Então, tem um impacto direto na produção agrícola, afeta a disponibilidade de alimentos. Eventos climáticos extremos, como secas, como inundações, podem aí devastar colheitas, levar a aumento de preços. Então, a adaptação das práticas agrícolas se faz necessária. Promoção de sistemas de produção sustentável também são essenciais para justamente para reduzir, para mitigar os efeitos das mudanças climáticas na segurança alimentar e nutricional. Outro ponto importante é a desnutrição e a obesidade. Então, a desnutrição ela permanece ainda um desafio em muitos países, infelizmente, mas também a gente observa um aumento na taxa de obesidade, na taxa de sobrepeso, e isso é resultado de uma situação conhecida como paradoxo da nutrição. Então, isso ocorre quando justamente a insegurança alimentar ela coexiste com a obesidade. Então, frequentemente, em populações vulneráveis que consomem alimentos de baixa qualidade nutricional, a gente vai encontrar isso. Tanto o contexto da desnutrição como o contexto da obesidade. Então, as políticas de segurança alimentar e nutricional, elas devem abordar, elas precisam abordar tanto a desnutrição quanto à obesidade, promovendo aí o incentivo a dietas saudáveis e a dietas acessíveis também, isso é muito importante. Então, já falei aqui sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que visa acabar justamente com a fome, alcançar a segurança alimentar e promover a agricultura sustentável até o ano de 2030. Então, esse objetivo ele vai exigir um certo esforço colaborativo entre governo, entre organizações internacionais e também na sociedade civil. Quando a gente traz para o cenário nacional, a gente também vai ver avanços e retrocessos. Então, o Brasil ele fez progressos significativos na redução da fome, na promoção de segurança alimentar nas últimas décadas, sim. Especialmente quando a gente fala de políticas públicas como Bolsa Família, como o PNAE, que eu já falei, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Só que a insegurança alimentar ela voltou aí a ser um fantasma, a ser uma preocupação crescente, especialmente após a pandemia do Covid-19, que aí aumentou os níveis de pobreza e desigualdade. E dados recentes aí indicam que cerca de 33 milhões de brasileiros estão em situação de fome. Então, o Brasil ele possui um marco legal, como eu já falei, um marco legal robusto, que estabelece diretrizes para garantir o direito à alimentação adequada. Então, tem o CISAM também, que coordena ações entre diferentes esferas do governo, entre a sociedade civil. Então, o Brasil ele tem políticas públicas, ele tem uma legislação voltada para a segurança alimentar e nutricional. Quando a gente fala de desafios regionais, a gente está falando também que a insegurança alimentar no Brasil ela não é uniforme em todo o Brasil, né? Existe aí a questão do racismo ambiental que afeta a população de diferentes formas, mas a insegurança alimentar também não é uniforme. Então, regiões com maior desigualdade socioeconômica, como por exemplo o Nordeste, vai enfrentar desafios mais significativos. Então, fatores como acesso a serviços básicos, educação, infraestrutura, tudo isso vai afetar a segurança alimentar nessas áreas. A agricultura familiar também é uma peça-chave importante para a segurança alimentar e ela deve ser incentivada, só que também enfrenta o desafio da falta de apoio, falta de recursos. Então, é importante a gente lutar e ter esse olhar amplo sobre os nossos avanços, sobre os nossos desafios e os desafios também a nível regional.
Já falei aqui sobre a importância da participação da sociedade civil através de movimentos sociais, de organizações não governamentais. Então, assim, a segurança alimentar e nutricional é uma questão complexa, requer atenção, tanto em nível mundial quanto nacional, enquanto o cenário global ele enfrenta aí seus desafios significativos com a fome crescente, os efeitos das mudanças climáticas e também os conflitos e as guerras, o Brasil ele também vai precisar lidar com a insegurança alimentar que voltou a ser preocupante após tantos anos. Né? Após anos de progresso, a gente deu uma declinada. Então, a promoção da segurança alimentar e nutricional, ela exige essa abordagem integrada que envolva políticas públicas efetivas, que envolva a participação da sociedade civil e juntos tenham esse compromisso com a sustentabilidade e os direitos humanos. Então, a insegurança alimentar e nutricional no estado de Pernambuco é um problema complexo. Né? Vai também ser afetado por diversos fatores, sejam fatores econômicos, fatores sociais, fatores culturais. Então, vamos ver aí nesse slide alguns aspectos relevantes da situação de insegurança alimentar e nutricional aqui em Pernambuco. Então, contexto socioeconômico. Quando a gente fala do contexto socioeconômico, a gente está falando justamente da pobreza, da desigualdade. E Pernambuco é um estado com altos índices de pobreza e de desigualdade social. E isso afeta diretamente o acesso a alimentos, principalmente alimentos adequados, alimentos nutritivos. Então, muitas famílias enfrentam dificuldades financeiras para adquirir alimentos. E isso a gente leva em consideração a situação de insegurança alimentar. A taxa de desemprego também impacta diretamente a capacidade das pessoas de comprar alimentos, e isso contribui para a insegurança alimentar e nutricional. Nível de insegurança alimentar. Então, dados da última pesquisa nacional por amostra de domicílios, da pesquisa de orçamentos familiares, mostraram que uma parcela significativa da população pernambucana ela está enfrentando insegurança alimentar. E isso com graus variados de severidade, tá? Então, pode ter sido também impacto da pandemia, como eu falei, né, que exacerbou aí essa situação de insegurança alimentar, mas também é a questão do contexto socioeconômico em que o Estado vive. Aspectos nutricionais. Desnutrição e obesidade, né, coexistem também no estado de Pernambuco e reflete essa dupla carga de doenças. Então, muitas vezes, as pessoas em situação de insegurança alimentar vão consumir alimentos de baixa qualidade nutricional, muitas vezes muito calórico também, e isso vai resultar na deficiência de micronutrientes, ao mesmo tempo no ganho de peso indevido, por conta desse consumo excessivo de alimentos processados, alimentos ultraprocessados, que apesar de também terem seu valor econômico, a gente encontra ele em diversas faixas de preço. Então, essa acessibilidade acaba causando essa dupla carga de doença, tanto de desnutrição como de obesidade no mesmo público. Políticas públicas, programa de políticas públicas no estado de Pernambuco. Então, o estado ele tem implementado diversas políticas, diversos programas para enfrentar a insegurança alimentar e nutricional, como, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos, que vem aí buscar incentivar a agricultura familiar, garantir o acesso a alimentos de qualidade para populações vulneráveis. Além disso, o PNAE também é uma importante estratégia para garantir que as crianças em idade escolar elas tenham acesso a refeições saudáveis, que contribuam para a segurança alimentar em comunidades carentes. Muitas vezes a alimentação escolar é a única refeição, inclusive, que essas crianças fazem. Então, há os desafios também a nível estadual. Apesar das iniciativas, ainda existem desafios relacionados, por exemplo, a acesso e à distribuição de alimentos saudáveis, especialmente em áreas rurais e em comunidades mais afastadas. A falta de informação e educação sobre nutrição alimentar saudável é um desafio, e é um desafio que ele precisa ser abordado para melhorar a situação de insegurança alimentar e nutricional. Então, o estado de Pernambuco hoje, ele apresenta um cenário de resiliência. Então, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, eles têm atuado nessa perspectiva de sensibilizar a população, de pressionar por políticas públicas que garantam o direito à alimentação, a uma alimentação saudável, à alimentação adequada.
Então, iniciativas locais também, né? Existem várias iniciativas que buscam promover a agricultura urbana, hortas comunitárias, hortas nas escolas, práticas de agricultura sustentável, que podem ajudar a melhorar a disponibilidade de alimentos saudáveis, de alimentos acessíveis. Então, a situação de segurança alimentar e nutricional em Pernambuco é um desafio significativo, sim. Ela requer certo esforço, ela requer uma abordagem integrada, ela requer que envolvam ações de curto e longo prazo. É fundamental também a participação do governo, da sociedade, da comunidade, que trabalhemos juntos para desenvolver aí práticas eficazes que vão garantir o direito à alimentação, que vão promover saúde, que vão promover o bem-estar de todos. Então, o fortalecimento da agricultura familiar, a educação e nutrição, a promoção de ambientes favoráveis à alimentação são passos, são pontos importantes na luta contra a insegurança alimentar e nutricional no estado de Pernambuco. Então, existem aí os diferentes agravos relacionados à má alimentação no Brasil, que apresentam um cenário complexo, apresenta um cenário multifacetado e vai refletir aí as desigualdades sociais, as desigualdades econômicas e culturais do país. Então, a gente a seguir vai ver aí os principais agravos relacionados à má alimentação no Brasil, como desnutrição, carências nutricionais, excesso de peso, obesidade. Então, bora lá. As carências nutricionais no Brasil, elas se referem à falta de micronutrientes essenciais na dieta. Mesmo que a gente faça uma ingestão calórica total, né, que seja adequada, essas carências, elas têm um impacto significativo na saúde pública, porque ela vai afetar diretamente quem? Grupos vulneráveis. Que grupos vulneráveis são esses? Crianças, gestantes, idosos. Então, as carências nutricionais, ela ocorre quando o corpo ele não recebe a quantidade suficiente de vitaminas ou de minerais necessários para que o nosso organismo funcione bem, funcione de forma adequada. E isso leva a deficiências que vão comprometer a saúde. E uma das causas dessas carências é justamente o acesso a alimentos. Então, as desigualdades, elas impactam diretamente nesse acesso, né? O acesso, ele fica limitado, tanto o acesso a alimentos frescos, acesso nutritivos, e isso pode ser em algumas regiões, especialmente nas regiões hipossuficientes financeiramente, né? Ou regiões rurais, regiões mais distantes, isso aí vai contribuir diretamente para as carências nutricionais. Então, apesar do avanço na redução da fome, das condições de vida, infelizmente as carências nutricionais elas têm aumentado em algumas áreas do Brasil, especialmente, principalmente naquelas que têm um contexto de crise econômica, de insegurança alimentar. Então, os agravos relacionados à má alimentação no Brasil, incluindo desnutrição, incluindo carências nutricionais, incluindo excesso de peso e obesidade, ele reflete justamente o que eu já falei aqui, o paradoxo alimentar, que vai exigir uma abordagem integrada e multidimensional. Então, é necessário que a gente consiga promover políticas públicas eficazes, né? Que vão abordar a segurança alimentar, que vão abordar a educação nutricional e o acesso a alimentos. E vise aí que tenha esse objetivo de garantir a alimentação adequada para todos os brasileiros. Então, a promoção de estilos de vida saudáveis, valorização da agricultura familiar, eles vão ser fundamentais para enfrentar esses desafios de forma sustentável. Então, a desnutrição no Brasil, ela é uma questão de saúde pública. Então, embora ela tenha diminuído significativamente nas últimas décadas, ela ainda representa um desafio, e especialmente em determinadas regiões e grupos populacionais mais vulneráveis. Então, a desnutrição, né, ela é definida como uma condição resultante da ingestão inadequada de nutrientes, que pode levar à perda de peso, pode comprometer o crescimento e desenvolvimento e aumento da vulnerabilidade de doenças. E quais são as causas da desnutrição? Insegurança alimentar, seja por falta de alimentos adequados, pobreza, desigualdade sociais vão ser fatores determinantes para a insegurança alimentar.
seja por condições sociais e econômicas também, fatores como desemprego, baixa renda, falta de educação, vão influenciar nas escolhas alimentares, doenças e problemas de saúde, doenças infecciosas, doenças crônicas podem aumentar também o risco de desnutrição, porque vai afetar a capacidade do corpo de absorver nutrientes e aumentar suas necessidades nutricionais. Fatores culturais também influenciam, tradições alimentares, hábitos culturais, podem influenciar a dieta e vão levar a escolhas inadequadas a uma alimentação deficiente em nutrientes essenciais. E o cenário atual de desnutrição no Brasil foi como já foi citado aqui algumas vezes. A gente fez progressos significativos, o Brasil fez progressos significativos na redução da desnutrição com políticas públicas, mas após a pandemia do Covid-19, milhões de brasileiros, estima-se, né, que milhões de brasileiros voltaram a enfrentar insegurança alimentar, o que resulta em desnutrição, especialmente em regiões mais vulneráveis. Então, a desnutrição no Brasil é um problema que, embora tenha mostrado avanços na redução, ela ainda persiste. E isso exige uma atenção contínua. Então, a combinação de fatores sociais, fatores econômicos, fatores culturais, né, ela torna a abordagem da desnutrição muito complexa, não é apenas um fator que influencia. Então, é fundamental que, quando forem desenvolver políticas públicas, quando forem formalizar essas políticas, esses programas sociais, fortaleçam ele para que todos os brasileiros tenham a garantia de um acesso à alimentação adequada, né? que tenha o bem-estar garantido pela população. E aí o excesso de peso e a obesidade são questões de saúde também que vão influenciar na saúde pública, que tem se tornado cada vez mais prevalente no Brasil. E aí vai refletir mudanças tanto nos padrões alimentares como no estilo de vida da população. Então, quais são as causas do excesso de peso e da obesidade? O primeiro deles é a alimentação, né? Então, o consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares, gorduras saturadas, sódio, isso é um dos principais fatores que contribuem para o ganho de peso. Essa dieta moderna com alta ingestão de calorias, de alimentos fast foods, baixa qualidade nutricional, é um fator determinante para esse crescente número de casos de obesidade e de excesso de peso. O estilo de vida sedentário também. Então, a falta de atividade física, a falta de atividade regular, a gente sabe que o uso de telas, a urbanização, a falta de segurança vai influenciar nesse estilo de vida. E esse sedentarismo exacerbado, ele vai influenciar no excesso de peso e na obesidade. Fatores sociais e econômicos. Então, a desigualdade social e econômica vai influenciar nos padrões alimentares, vai influenciar na atividade física. Famílias de baixa renda, elas vão ter um acesso limitado a alimentos saudáveis e a espaços para a prática de atividades físicas. Fatores psicológicos também. Então, a saúde mental e o comportamento alimentar, eles estão ligados. A ansiedade, depressão, estresse, eles levam a hábitos alimentares inadequados, a transtornos alimentares, inclusive, né? E acaba que é muito empregado a fome emocional, o consumo emocional de alimentos, né? E aí o cenário atual no Brasil é esse, há uma prevalência maior, né, uma epidemia de obesidade, com taxas crescentes em todas as faixas etárias, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, há uma prevalência de excesso de peso e de obesidade que vem afetando tanto adultos como crianças. Só que a obesidade infantil é uma preocupação crescente, porque com um número alarmante de crianças e adolescentes apresentando excesso de peso, isso aí vão ter consequências lá na frente, vão ter consequências a longo prazo, incluindo justamente o aumento do risco de doenças crônicas na idade adulta. Então, o cenário atual da obesidade e do excesso de peso no Brasil, ele é preocupante e ele vai demandar um certo esforço e também uma resposta mais rápida, mais abrangente e coordenada. Então, a promoção de hábitos alimentares saudáveis, a oferta de um ambiente que incentive aí a prática de atividade física, um ambiente seguro para essa prática de atividade física,
a implementação de políticas públicas de forma eficaz, elas vão ser fundamentais para enfrentar esses desafios e garantir o bem-estar da população. Então, somente por meio de esforços conjuntos é que vai ser possível reverter essa tendência crescente aí da obesidade e do excesso de peso. Então, a gente está finalizando a aula, né? A gente perpassou sobre os condicionantes, sobre o conceito de segurança alimentar e nutricional, sobre os fatores condicionantes e determinantes. Acabamos de ver aí também os principais agravos das carências nutricionais, dos fatores que afetam a saúde da população brasileira. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco, e bom curso.